Olá, meu nome é Julia Kirchner dos Santos, eu sou estudante de Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná, campus Pontal do Paraná, e essa vai ser a minha apresentação do projeto arquitetônico desenvolvido para a matéria de projetos de engenharia com a professora Elizabeth. De acordo com o que foi proposto pela professora no módulo 1 da disciplina, esse trabalho ele será composto por uma planta baixa, os cortes da planta, tanto longitudinal e transversal, as fachadas principal e lateral, a planta de cobertura, planta de situação e localização, e por final irei mostrar o projeto arquitetônico completo. Antes de apresentar a planta baixa, decidi mostrar a planta de localização do projeto. Então, primeiramente, eu vou falar um pouco sobre a localização do projeto, que este está localizado na cidade de Marechal Cândido Rondon, no bairro Centro, que no caso a cidade fica no interior do Paraná. E no bairro Centro, entre as ruas Dom João Vi, Dom João VI, e a Rua Cajuru. Bom, alguns locais próximos, alguns locais de comércio próximos da localização da planta são as lojas Extra Calçados, a farmácia Preço Justo e a loja das Multimarcas. Porém, a maior parte ali da redondez, onde que cerca o projeto, é de residências. É composto por residências. Bom, aqui está a localização do projeto, onde está indicado aqui nesse sinal, no centro. Ele fica entre a Rua Dom João VI, como já dito, e a Rua Cajuru. Não é um projeto de esquina, mas eu não consegui achar mais imagens que mostrassem mais detalhes do lote, pois não havia no Google Maps e só havia essa imagem de satélite. Agora mostrando um pouco sobre a planta de localização do projeto desenvolvido. Como eu disse, não é um lote de esquina, então como podem ver que a localização do lote ele fica a 30 metros da esquina da rua Dom João VI e com a rua Cajuru. Então, ele fica na rua Cajuru, esse lote. E também temos que esse lote é de 20 por 40, ou seja, ele tem 800 metros quadrados. Assim como sabemos já onde o projeto será localizado, temos agora que dar início da planta baixa. Então, sobre as informações, o cliente ele pediu uma casa com os seguintes cômodos: 3 suítes, um lavabo, uma cozinha, uma sala de estar, uma lavanderia, uma área de lavanderia, a garagem com 2 vagas de carros. E também ele solicitou que tivessem 3 quebras no projeto. Dessa forma, essa é a planta baixa que foi desenvolvida, então sendo que o desejo do cliente foi atendido, pois como podem ver, a garagem com 2 vagas, a sala de estar, lavabo, cozinha. Ali tem uma área de circulação dos corredores entre as suítes. E no final da cozinha ali tem a área da lavanderia, da área de serviço. Bom, então agora eu vou detalhar um pouco mais sobre o projeto, já que temos que as portas e janelas têm diferentes dimensões, algumas são iguais e algumas são diferentes. Então eu detalhei em uma tabela com a numeração das esquadrias e como podem observar, aqui tem as portas e as janelas, As portas tiveram 4 diferentes tipos de portas, então eu variei entre portas de correr, que foram a P1 e a P3, e as portas de giro, que foram as P2 e as P4. Já as janelas tiveram 3 tipos diferentes de janelas. Isso foram mais pela altura, das janelas do banheiro, janelas normais e também por causa da largura, por causa de alguns ambientes. Agora eu vou mostrar um pouco dos cortes do projeto, onde eu priorizei a visualização dos diferentes níveis, que há nos cômodos, nos ambientes, e sendo áreas molhadas e não molhadas. Então aqui tem o primeiro corte, que é o corte transversal.
Ignorando da laje para cima, né? Vamos focar a partir da laje para baixo, que seria, esse corte pegou a sala de estar, suíte, banho e a suíte 2. Aqui tem diferentes níveis, por causa que a área molhada aí pode ser jogado água, e os diferentes níveis ajudam na hora da limpeza. Então, as partes não molhadas, elas receberam níveis maiores do que as áreas molhadas. Então, aqui podemos ver o corte longitudinal, que apareceu a garagem, a suíte 1, o banheiro da suíte 1, a suíte 2, o banheiro da suíte 2, a suíte 3 e o banheiro da suíte 3. E nessa eu vou mostrar um pouco mais perto uma parte do banheiro e da suíte onde que não é uma área molhada. Então aqui está. Onde está o nível de 0,03, que é um nível mais alto, que é o da suíte. Então, como não é uma área molhada, esse é o mesmo nível do da sala, do corredor e das suítes. Já os dos banheiros, onde tem as pias, é 0,02 o nível. E para dentro do box, como tem o ralo ali, nós temos que o nível é 0,01 para ser o nível mais baixo e para facilitar a limpeza e quando for jogar alguma água, alguma coisa desse tipo. Além disso, vamos falar um pouco sobre as fachadas, que eu mostrarei um pouco das fachadas. A fachada escolhida foi a fachada frontal e a fachada lateral esquerda do projeto. Como pode ser visto, as paredes com traços mais grossos, elas são as que estão mais próximas do campo visual, e as linhas com traços mais finos da parede são as mais longe do campo visual. Então, as esquadrias elas foram representadas com traços finos. Então, aqui temos a fachada principal. Nessa imagem parece que ela está com traço grosso, mas na próxima eu mostrarei que ela está com traço fino, pois foi representado várias partes da janela e também da porta da garagem. Então, aqui está a mesma coisa que eu falei. As partes que são mais perto do campo visual do projeto, as linhas das paredes são com os traços mais grossos. E as que estão mais longe, né, do projeto, elas estão com traços mais finos. Telhado, eu apresentei as telhas cerâmicas. Então, aqui é a mesma coisa para a fachada lateral esquerda, que foi a fachada lateral escolhida. Aqui eu representei uma calha, pois como há uma quebra aqui entre essa ponta até a outra ponta, há uma calha, né? Então eu representei dessa forma. Aqui é a mesma coisa as telhas cerâmicas, eu representei assim. E a mesma coisa também sobre as esquadrias, que aqui parece ter traços grossos, pois houve detalhes no desenvolvimento, porém são traços finos para representar cada coisa. E as paredes que estão mais próximas do campo visual são mais grossas e mais finas que são as mais longe do campo visual. Aqui também o telhado eu fiz um pouco mais extenso, porque aqui é a área de serviço, então seria mais confortável se tivesse um pouco mais de um abrigo ali e pudesse ser colocado alguns materiais, algumas coisas do lado de fora também da área de serviço. Agora que já foi conhecido a planta baixa, os cortes, as fachadas do projeto apresentado, eu irei apresentar a planta de cobertura. Então, a planta de cobertura ela pode ser realizada a partir dos cálculos, né, de inclinação para saber a altura desse telhado. Assim saberemos, né, essa altura ideal e além das direções de águas de chuvas. Então, aqui, rapidinho, só vou mostrar que essa foi a esquematização do telhado e eu vou explicar um pouquinho sobre ele. Então, o telhado, o cálculo, né, da altura pode ser realizado a partir do valor da largura, né, e a inclinação de 30% e da fórmula H igual a 30% vezes a largura do telhado. E também para achar essa medida entre a pontinha até a altura do telhado, seria essa fórmula. B igual a L dividido por cosseno do arctangente, né,
do H dividido por L. Então, aqui está a realização dos cálculos, pois há diferentes tipos de altura do telhado. O telhado tem 4 diferentes de altura. No começo ali, por causa da garagem, é um pouco mais elevado. O pico, né, o lugar mais alto do telhado. E, por fim, a parte da área de serviço. E aqui podemos mostrar, né, essas medidas que ficaram aproximadamente, né, batendo aproximadamente com o que foi feito no projeto. Então, voltando na mesma imagem que foi mostrada rapidamente, essa é a planta de cobertura, que seria a visão de cima do projeto, né, com o telhado. Então, aqui vemos que tem cada componente, né, os beirais da planta de cobertura, o espigão, né, espigão. Aí nós temos a água furtada, né, o rincão, aqui onde seriam que vêm as calhas do projeto. E aqui são os cortes, né, que seria os que foram mostrados e que também precisa ser cortado na planta de cobertura, porque o telhado também precisa ser cortado da forma correta. Então, como eu disse, o telhado é harmonizado com o corte da planta, né? Então, aqui temos os nomes e a estrutura do madeiramento do telhado. Eu tentei mostrar separadamente, né? Aqui eu evidenciei o caibro e as ripas. Então, aqui estão evidenciadas as ripas e os caibros. Aqui eu não deixei evidenciados eles, né? E eu deixei aqui evidenciado a terço pendural, né? Com meira e também a laje, né? No caso aqui a laje. E esse aqui de baixo, nessa linha verde de baixo, seria o tensor. As mesmas coisas eu fiz na parte do corte transversal. Então, aqui está a terça, que são essas daqui, os caibros, pendural, ripas e laje. E esse aqui é o projeto do corte dos telhados. Agora que já foram apresentados todos esses elementos, né, no nosso projeto, então agora podemos apresentar a planta de situação, né, que vai representar uma vista superior do projeto juntamente com o terreno. Essa planta ela fornece algumas informações mais detalhadas, né, das áreas externas, como os muros, área verde, cercas e etc. Bom, então essa aqui é a nossa planta de situação, né? Aqui eu representei a área construída, né, do projeto. E como pode observar, nosso lote de 800 metros quadrados, ele é um lote bem grande. Então, sobrou bastante espaço para a área verde, né, que seria aqui a grama. E aqui algumas árvores que coloquei. A partir da planta de situação, foi calculada a taxa de ocupação, que é a área a ser construída dividida pela área do terreno. Então, temos a área a ser construída de 201,5 metros quadrados, dividido por 800 metros quadrados do terreno, vai dar uma taxa de ocupação de 25,18%. Porém, a taxa de ocupação de Marechal Rondon do Rondon é de 70%. Então, a área a ser construída em Marechal Rondon do Rondon pode ser, nesse lote de 800 metros quadrados, pode ser de 560 metros quadrados, ou seja, está dentro da legislação. Então, para calcular a área computável máxima, né, nós temos a área do terreno vezes o coeficiente de aproveitamento, que é dado pela legislação do local. Então, de Marechal Cândido Rondon é de 1,5. Então, nós temos que a área computável máxima é de 1.200, ou seja, o projeto realizado ele está dentro dos parâmetros e ele não precisa de outros pavimentos para se manter na legislação. Assim, nós temos que o nosso projeto ele se encaixa na zona residencial 4, ZR4, que são de lotes maiores ou iguais a 200 metros quadrados. E assim também nós temos a nossa tabela de ventilação e iluminação, que tem esses valores que foram coletados a partir do projeto. Assim, agora eu posso mostrar o projeto arquitetônico completo. Por final, todos os componentes do projeto foram atendidos. E aqui está o meu projeto completo, arquitetônico, com o carimbo e também com diferentes dimensões e escalas, né, no caso, para melhor visualização. Obrigada pela atenção. Tchau!